que liga e desliga um Sol, como que funciona? A gente já falou, a questão das partículas que evaporam da borda de gelo. Elas ativam o Sol, dependendo da região. Porque o que acontece? Em um determinado período do dia... Vocês vão comprovar, nem a borda de gelo, vocês vão comprovar isso aí do Sol, você comprovar a borda de gelo. Beleza, vocês até agora não comprovaram que a Terra é redonda. Como vocês explicam que... Eu já mostrei um experimento que prova que a Terra é redonda. Ah, não. Os eclipses são os sóis desligados passando na frente da Lua, que tem um Sol iluminando ela e refletindo. Aproveitando, a Lua Tem um princípio na ciência que a gente chama de navalha de Euler. Ockham. Perdão. Euler. Não, Fernando. Não, Euler foi foda. Perdão. Perdão. A navalha de Ockham. Ela fala que quando você tem um princípio muito complexo, uma teoria, sei lá, uma ideia muito complexa de algo, e uma teoria mais simples que explica mais coerentemente aquele assunto, é mais coerente, mais lógico você adotar a teoria mais simples. Isso que vocês estão falando é algo que foge muito das leis físicas do nosso universo. Algo muito improvável, nosso universo dificilmente ia ter uma estrutura assim. Você disse que não existem verdades universais, certo? Certo. Então as leis da física não são verdades universais. Então se elas não são verdades universais, não faz sentido você se apegar a elas como se elas fossem o centro de tudo. Você está se auto-refutando. Quando você tem coisa que globista mais faz é se auto-refutar. Quando você tem as leis da física empírica já provado, você utiliza elas como base. Não quer dizer que elas sempre vão ser assim, mas quer dizer que na forma que a gente compreende o mundo e vê o universo, a gente utiliza elas, porque elas não foram tiradas assim, uma lei da física, não, foram atrás de muita pesquisa, muito desenvolvimento, e a gente experimentação, não muita análise. Então assim, apesar de ela poder ser refutada eventualmente, elas têm uma base muito forte. Então, é muito coerente, é muito interessante você utilizar elas para analisar o universo, porque se você não utilizar elas para analisar o universo, você não tem nada para analisar o universo. Vocês não deixam tempo pra gente pesquisar. Vocês vêm aqui e falam que a gente é pseudociência, que nós é tudo maluco, fica zoando nós com um chapéu de alumínio na cabeça, mas vocês acabam com a nossa ideia. Qual que é o papel da ciência nisso? Tentando excluir uma ideia tão inovadora que a gente que está procurando defender a verdade também. A ciência, eu entendo que muitos cientistas, muitos pesquisadores são preconceituosos, distratam dos seus estudos, etc. Só que o problema a ciência ela sempre está aberta a novos estudos, sobre qualquer coisa, qualquer lei, qualquer teoria que é do universo, ela pode ser refutada com um estudo comprovando um estudo científico, não enviesado, né? Estudo coerente. Vocês exercem o estudo de vocês, quando vocês demonstram ele não é científico, ele não é empírico, ele não é baseado num princípio científico, ele não parte pelo princípio da ciência de conclusão de um estudo. Então a gente não pode utilizar esse estudo de vocês está Mas é vocês que têm a premissa antes da hipótese? Não, a gente não tem. Você falou do Eratóstenes mais cedo? É o seguinte, você começa a ouvir nossos argumentos e começa a rir. A gente ouve os seus. Mas o que acontece é um preconceito com as nossas ideias. Por quê? Porque na nossa opinião, na nossa teoria, a Terra é plana. Mas você tem que aprender isso. Não existe opinião assim. Mas então, se não existe opinião, então como que a pessoa pode hipotetizar alguma coisa? Primeiro ela precisa desenvolver uma opinião sobre aquilo para tentar... Ela não desenvolve uma opinião, ela faz uma observação sobre... Ela faz uma hipótese. Ela faz uma hipótese sobre a observação dela. Então, mas aí essa hipótese, ela tem que comprovar ou não. Exato. Só que acontece, a gente comprova e vocês não acreditam, Lu. Mas você tem que ter experimentação. Depois da hipótese, você tem que ter experimentação. Vocês não têm, eu não sei nem de onde tem a sua observação de vocês, e tem uma observação, sei lá, 2 metros. Não, observação não coerente. Não, perdão. Vocês têm uma observação não coerente. Eu conheço os caras, eu já fui lá. Não, vocês têm uma observação não coerente com a realidade, formou uma hipótese sobre essa observação não coerente, uma hipótese menos coerente ainda, não tem experimentação. Como você vai chegar à conclusão sobre isso? Como você vai validar a sua hipótese? Experimentação, a gente faz isso que você está falando. Que você não está querendo. Não sei se você percebe, mas faz 10 minutos que a gente está falando exatamente a mesma coisa. A gente falando que precisa estar aberto a novas opiniões e você tentando dar uma desculpa ali formalzinha, tantos de que não, que não é que a gente está errado. Se vocês conseguirem apresentar um estudo realmente científico. Não, eu vou fazer um desafio agora para você. Você não refutou até agora a circunnavegação, você não refutou. Você não refutou a questão do eclipse. Vamos fazer o seguinte, se você refutar a questão do eclipse, eu já saio aqui encarando, eu já declaro você vencedor. Vamos ver.
Como assim? Eu falei pra você, a sombra da Terra projetada sobre a Lua de um ponto E o lunar? circular. O lunar não tem a sombra da Terra porque a Lua fica na frente do Sol, então a Lua tampa o Sol. Mas a Lua é muito menor que o Sol. Mas a distância Assim, da na sua Lua... teoria, né? Porque na verdade não tem diferença de tamanho. A distância da Lua é muito maior que a distância do Sol. Por exemplo, quando você tem essa caneta aqui, aproxima ela do seu olho, ela não fica bem maior, muito maior, tipo, a sombra cada maior, vai colocando ela uma distância maior, vai aumentando a distância, ela fica cada vez menor. Isso acontece com o Sol tá mais Como você distância. calcula essa distância? Você consegue, sei lá... Ah, ele gaguejou no Gaguejou. Não, mas qual que é o seu argumento? O Sol tem uma distância muito maior do que a da Lua. Deve estar, sei lá, muitas vezes uma distância maior que a Lua. Então, quando a Lua passa sobre o Sol, a impressão que a gente tem do ponto de vista terrestre é de que a Lua é maior que o Sol, então a Lua tampa o Sol. Igual se eu botar, sei lá, o polegar aqui, ó, nesse momento eu não estou vendo sua cara. E meu outro polegar maior que a sua cara, não é maior que a sua cara. Bom, mas é uma comparação, eu não entendi o sentido dessa comparação. A gente está falando de Sol, de Lua, que são corpos, né, gigantescos, aí você começa a falar de caneta, de polegar, eu não entendi isso. Porque você consegue visualizar com uma ótica terrestre, que depois do seu cotidiano, analisando aqui onde a gente está, mesmo no ambiente que a gente está, você consegue analisar esse princípio de que as coisas, quanto mais distantes elas estão, mais elas